Salve, salve, meus queridos professores ali na área, mais uma vez com vocês hoje para falar de uma teoria de ligação muito importante, que é a teoria da ligação iônica ou teoria da ligação eletrovalente, tá certo? O nome é muito sugestivo, teoria da ligação iônica, adivinha entre quem ocorrem essas teorias? É importantíssimo que para essa aula ter mais efetividade você tenha assistido a aula sobre a regra ou a teoria do octeto, o dueto, para que você tenha mais agilidade para compreender este assunto aqui, beleza? Bora lá então! Bom, primeira coisa, entre quem ocorrem essas ligações? Então a gente já sabe que os gases nobres têm estabilidade, então os demais elementos da tabela periódica, todos se conectam, né, entre si, conectam uns com os outros, se combinam, recombinam para formar a grande diversidade de substâncias. Então quais são os elementos que promovem esta conexão, esse tipo de conexão que a gente vai estudar? Bom, essa ligação ela ocorre especificamente entre os metais e os ametais. É verdade que existem exceções, é verdade que alguém vai me perguntar, professor, mas e o alumínio com cloro, alumínio com flúor? Ok, olha só, nós estamos falando de uma teoria, portanto, obviamente, existem falhas nessa teoria, né? Não é uma lei, mas em geral, tipo 99% das vezes, essa conexão ocorre entre metais e ametais, beleza? Mais para frente, eu vou falar de uma teoria mais ampla, uma teoria mais complexa, que vai explicar algumas exceções. Então, os metais e os ametais. Mas por que ocorre entre esses caras? Os metais são elementos que têm uma baixa energia de ionização. Ou seja, é muito fácil tirar elétron desses caras. É preciso muito pouca energia para retirar elétron dele. Além do mais, eles possuem em geral menos do que 4 elétrons na última camada. Como a gente estudou na regra do octeto, eu disse que menos que 4 elementos tem uma tendência em perder elétrons e daí formar cátions por consequência. Já os ametais, eles têm normalmente mais do que 4 elétrons na última camada, são bem eletronegativos, né? E também têm uma afinidade eletrônica muito grande, quer dizer, eles tendem a receber elétron com mais facilidade, liberam energia, né, uma grande quantidade de energia quando recebem um elétron. Desta forma, eles têm uma tendência em formar ânions. Então, essa é uma primeira ideia bem importante. A ligação iônica ocorre entre os metais e os ametais de forma geral, beleza? Tudo bem? Isso é bem importante. Bom, o que acontece que essa ligação, essa teoria, ela é conhecida e fundamentada na seguinte ideia, na doação e recepção. Por quê? Porque você já ganhou alguma coisa de ninguém? Não. Alguém tem que te dar alguma coisa. Então, se alguém recebeu um elétron, alguém perdeu. E nós estamos falando desta possibilidade, entendeu? De um metal perder um elétron para um ametal e ambos ficarem estáveis. Só que quando isso acontece, em geral, para assumir o octeto ou dueto, como a gente estudou na aula sobre a regra, teoria do octeto-dueto, quando isso acontece, a doação e essa recepção, eles acabam formando cargas espécies com cargas opostas. E o que a gente sabe sobre cargas opostas? Que elas se atraem. Essa atração ela é chamada de atração eletrostática. Eletro porque é de ordem elétrica e estática porque o conjunto vai ficar parado. Então, olha que interessante. Um elemento metálico ele perde elétron para ficar estável com a configuração de um gás nobre. O elemento não metálico recebe esse elétron para ficar estável com a configuração de um gás nobre. Só que quando eles formam esses íons agora estáveis, esses íons se atraem por diferença de carga, por carga opositória. Essa atração eletrostática é que vai gerar o que a gente chama de composto iônico, tá certo? Agora, eu estou representando aqui por XY, mas isso aqui não acontece com apenas um cátion. Não existe a possibilidade de você ter um átomo de um metal com um átomo de um não metal. Isso acontece aos montes, por isso o termo mais correto é composto, porque nós vamos ter um monte desses caras que serão representados normalmente por nós por uma fórmula mínima, né? Uma fórmula empírica, uma fórmula que vai demonstrar só a menor proporção entre essa grande quantidade de íons que vão interagir. Bom, para ser mais efetiva essa discussão e essa compreensão, eu vou mostrar na forma de um exemplo. Então, para isso, eu vou pegar aqui um não metal e um metal. Escolhi o cloro e o sódio, porque talvez você já tenha imaginado o que isso deva formar lá no finalzinho. Uma substância bem comum, importante no nosso dia a dia. Bom, então está aqui o cloro, não metal, vamos fazer a distribuição eletrônica. Lembrando que eu não preciso fazer a distribuição, eu posso recorrer à tabela periódica e identificar a sua localização e, consequentemente, o número de elétrons que ele tem na última camada, que é o que interessa para as conexões, porque as ligações ocorrem a partir dessa parte mais externa, ou seja, a partir da última camada. Bom, fazendo a distribuição do sódio, observamos aqui que o sódio tem apenas um elétron na última camada e a gente sabe que a tendência dele seria de perder esse elétron, então
né, pelo estudo que a gente fez da teoria do octeto. E o cloro, como tem 7 na última camada, tem uma grande tendência em receber. Então imagina a festa, uhul, sódio e cloro na balada. O cloro olha para o sódio olha para o cloro afinzão de receber um elétron, o sódio afinzão de dar esse elétron, e aí ocorre essa doação e essa recepção. Então o sódio doa um elétron para o cloro, ambos se transformam em íons com cargas opostas, o cloro -1 e o sódio +1. Um ânion monovalente e um cátion monovalente. E é bem aqui que ocorre o quê? A atração eletrostática. Quando há a formação desses íons, eles se atraem mutuamente, né, e formando o composto iônico. Agora, presta atenção. Isso aconteceu com o sódio, que se atraiu a um cloro, que se atraiu a um cloro, com outro cloro, porque são cargas opostas. Então, imagine uma grande quantidade. Eu poderia encher essa projeção aqui, esse quadro aqui, com Na+, Cl-, Na+, Cl-, alternadamente, de forma que todos estejam se atraindo. Quando a gente olha isso de longe, a gente sempre vai observar uma estrutura organizada e definida. Porque esses cátions são todos iguais. Na+ tem o mesmo raio, tem a mesma carga. Esses ânions são todos iguais entre si, tem a mesma carga, tem o mesmo raio. Não precisava ter a mesma carga um para com o outro. Poderia, por exemplo, ser aqui o magnésio +2 e aqui o cloro -1. Mas todos os magnésios +2 teriam a mesma carga e o mesmo raio. Então, óbvio que se eu colocasse um do ladinho do outro, eu ia ter, por consequência, uma estrutura organizada. Essa estrutura organizada, né, que tem forma geométrica definida, tem 14 tipos, aqui são chamados de retículos de Bravais. Fica a dica aí, se você quiser aprofundar seus conhecimentos, fazer uma leitura, um estudo sobre os retículos de Bravais. São 14 estruturas que esses compostos, de forma geral, todos os sólidos podem se organizar. Então, isso aqui, chamado de retículo cristalino, é que vai gerar praticamente todas as propriedades desses compostos. Por exemplo, são sólidos. Então, lá no finalzinho eu vou comentar sobre as principais propriedades dos compostos iônicos. Fica aí, ok? Ok, mas como que eu vou representar esse composto iônico, entendeu? Então, só lembrando, o que é o retículo cristalino? Uma estrutura organizada e definida, consequência da atração eletrostática de N quantidade desses íons que estão doando e recebendo elétrons, tudo bem? Mas como que eu vou representar esse composto? Eu vou representar, tipo, infinitamente, Na+, Cl-, Na+, Cl-? Não! O que a gente faz? A gente simplesmente faz uma relação entre as cargas, tipo +1 com -1 dá 0, e como tem N sódio para N cloro, eu vou representar isso através de uma fórmula mínima, que no próxima projeção eu mostro como a gente faz para quando as cargas são diferentes, tá certo? Mas também poderia mostrar isso de fórmula eletrônica, é a famosa fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, que mostra, tá vendo? Ó, o sódio sem o seu elétron e o cloro com o elétronzinho dele, agora com uma carga negativa. É uma representação para composto iônico não muito comum, mas é possível de alguém te questionar ou você verificar isso aqui. Então, como que a gente representa a fórmula eletrônica? Porque ela mostra os elétrons, ó. A gente mostra o cátion sem o elétron e colocamos esse elétron ao redor do átomo do não metálico que está recebendo esse elétron juntamente com a carguinha. Normalmente a gente separa por um colchetes essas duas espécies, o cátion do ânion. Por uma questão didática, anotem, a gente representa sempre o cátion depois o ânion num composto iônico, por uma questão didática. Então, se eu representar XY, o X é o cátion e o Y é o ânion, beleza? Bom, esse composto aqui, né, esse composto iônico, eu já disse isso, vou só afirmar, recebe o nome de composto porque ele é composto por N quantidades de íons. É diferente da ligação próxima que a gente vai estudar, covalente, se você já estudou, você se lembra disso, em que o resultado da conexão a gente chama de molécula, porque molécula significa pequena porção. E aqui não é uma pequena porção, é uma grande quantidade, por isso o termo composto. Tudo bem? Isso é bem importante. Bom, para a gente fechar, eu quero mostrar para vocês como nós determinaríamos a fórmula do composto iônico, caso, por exemplo, aquela proporção não fosse 1 para 1. Então eu escolhi aqui um metal, que tem uma carga +3, que é o alumínio, e um não metal, que tem a carga -2, que é o oxigênio. Bom, perceba o probleminha aqui, é o seguinte, ó, pensa na ideia da doação e da recepção. O oxigênio quer receber 2 elétrons. O alumínio quer doar 3. Tá vendo que a conta não bate? Então nós precisaríamos de mais oxigênio. Mas se eu colocar mais um oxigênio, daí -2 com -2 seria -4. Daí eu precisaria de mais... Então a gente tem que ficar projetando isso. Então o que a gente faz? A gente faz um múltiplo comum. Porque, perceba, se eu multiplicar esse 3 por -2, dá -6. Se eu multiplicar esse 2 por +3, dá +6. Ou seja, quando a gente inverte essas carguinhas, faz, por exemplo, esta carga aqui do alumínio
virar, olha o termo, a atomicidade, quer dizer, a quantidade de átomos de oxigênio que são necessários, e pega esta quantidade, a carga do oxigênio, e faz virar a quantidade, ou seja, a atomicidade do alumínio, a gente está fazendo um múltiplo comum. Pensa comigo, se eu passar esse 2 para cá, 2 vezes mais 3 dá mais 6. Se eu passar esse 3 para cá, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Quer dizer, a quantidade de elétrons doadas a quantidade de elétron doada fica igual à quantidade de elétron recebida. Tudo bem? Então, só que a gente não leva carguinha, né? Olha só o que a gente faz. A gente leva o 2zinho, vamos pensar assim, que a carga em módulo vira a atomicidade do amiguinho vizinho. Então, o 3 do alumínio vem para o oxigênio e o 2 do oxigênio vai para o alumínio. Treine fazer isso. Pegue diversos cátions e ânions e faça a combinaçãozinha para você obter a fórmula mínima do composto iônico. Tá bom? Isso é bem importante, ok? Vamos a algumas propriedades, algumas características dos compostos iônicos para a gente fechar essa aula. Primeiro, esses caras são todos sólidos a temperatura ambiente. Tem umas 2 exceçõezinhas que a gente nem leva em consideração. Mas, de forma geral, são todos sólidos a temperatura ambiente, beleza? Por que retículo cristalino? Retículo cristalino é uma estrutura organizada e definida, e como toda estrutura organizada e definida, tem-se o estado sólido como consequência. Beleza? Eles apresentam alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, que indica que é uma forte ligação. Perfeito. Olha só, pense comigo, quanto menor o raio, anote isso, quanto menor o raio e maior a carga dos íons, maior a atração, maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Então é possível até comparar ponto de fusão e ponto de ebulição de composto iônico de forma teórica a partir dessa ideia, beleza? Por exemplo, você pega lá o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha. O ponto de ebulição de fusão passa de 800 graus, o ponto de ebulição passa de 1400. Comparado com substâncias que não são iônicas, como a água, né, que tem um alto ponto de ebulição ainda, o composto iônico é bem mais elevado, tá bom? Então, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Por que isso? Retículo cristalino. Tá vendo? Palavra mágica, né? A cerejinha do bolo do composto iônico é o retículo cristalino. Tudo é responsabilidade dele. Outra coisa, não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido. Por quê? Porque no retículo cristalino, os íons que poderiam conduzir corrente elétrica estão presos. Mas se você soltar esses íons, ou seja, como que a gente consegue soltar esses íons? Ou aquecendo, eles agitam, se soltam, a gente diz fundido, ou seja, fazer a fusão, ou quando a gente dissolve eles. Então, quando a gente consegue dissolver um composto iônico ou derrete um composto iônico, nós soltamos os íons e aí esse composto passa a conduzir muito bem, por sinal, a corrente elétrica, tudo bem? Alguns autores vão dizer que conduzem quando aquosos, mas não precisa ser água para você dissolver um composto, pode ter outro solvente também. Então é melhor quando dissolvidos. Mas se ele estiver aquoso é porque ele já dissolveu e, consequentemente, ele vai conduzir corrente elétrica, tá bom? E por fim, a última propriedade, existem inúmeras outras, mas eu selecionei algumas mais importantes, especialmente nos vestibulares, no Enem, e essa número 4 aqui, esse item 4 é o mais importante de todos. Porque se eu disser assim, o que é o que é? É sólido. Você não pode me dizer o que é. Tem composto iônico, tem metal que é sólido, tem composto que é covalente, que é sólido, ok. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Os metais também têm e não são iônicos. Uma barra de metal, entendeu? Agora, a única coisa que vai efetivamente diferenciar um composto iônico de qualquer outro é que no estado sólido eles não conduzem, anote isso, no estado sólido eles não conduzem corrente elétrica, mas quando dissolvidos ou aquosos e quando fundidos ou derretidos, eles conduzem muito bem. Isso é bem importante, beleza? Bom, e também são quebradiços, né? Se pensa lá tipo num concreto, num giz, são compostos iônicos, eles quebram. Pensa no metal, metal entorta, né? E os compostos iônicos são quebradiços. Compostos covalentes também podem ser quebradiços, mas juntando tudo isso aqui é exclusivamente característica de composto iônico. Quebradiço por quê? Retículo cristalino. Você tem um cátion e um ânion do lado. Se você forçar um pouquinho, o cátion se aproxima de outro cátion, daí eles repulsam. Tum! E aí eles se fragmentam, tá certo? Queridos, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E não deixe de curtir, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Nunca é demais compartilhar o conhecimento, certo? Tchau, tchau. Até!